E aí, minha querida, tudo bem? Já terminou seu abadá? Já tá tudo pronto, com muitas pedrinhas bonitinhas. Hoje tem festa da firma, gente, mas é mais tarde, claro. A gente promete que até meio-dia a gente fica aqui apresentando tudo mais, mas à noite tem festa da firma com abadá. Amanhã sabe-se Deus lá como. Amanhã não contrataremos, a gente não garante que vai estar aqui. Brincadeira, estaremos, tá, gente? 9 da manhã. Ó, o Copom reduziu pela 5ª vez seguida a taxa básica de juros aqui no Brasil. Isso resulta em 11,25% ao ano. Lá nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa no patamar de 5,25% a 5,5%. Como assim? Lá tem uma faixa, lá tem uma faixa, não tem um número cravado como aqui no Brasil. Nos conte, minha querida. Vamos lá, eu começando aqui pelo Brasil, Elisa, porque no final a gente tinha uma grande expectativa do que viria de sinalização. E, por incrível que pareça, o grande destaque é que não há destaque. Foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V ali do comunicado, já estava pré-contratado esse corte, não era novidade no Brasil. E aí, o Banco Central aqui no Brasil sinaliza já próximos cortes nessa mesma magnitude de 0,50 para as próximas reuniões. E aí isso traz para a gente o perceber do seguinte, olha, o Banco Central está muito confortável com esse ritmo, deve manter dessa forma e mesmo com tantos ruídos que a gente tem ali em relação àquela meta fiscal, há uma observação no comunicado, mas nada que seja o suficiente para já sinalizar uma mudança nesse ritmo, nessa velocidade dos cortes. Então o Banco Central segue dessa mesma forma, nesse mesmo ritmo. Vamos vir aqui para você entender ali como que está a nossa trajetória da nossa Selic aqui, que depois que começou a fazer os cortes de juros, vem aqui então, 5º corte consecutivo, chegamos a 11,25%. Eu lembro que a expectativa até o final desse ano é da gente chegar a 9% na taxa básica de juros, se nada mudar e se o exterior também ajudar. E aí eu falo para vocês do Banco Central americano. Por lá foi mantida a taxa básica de juros. Isso também era esperado, mas a grande expectativa é pela fala do Powell logo em seguida. E ele deu aquele banho de água gelada nos investidores, porque muitos já estavam esperando cortes a partir desse mês de março. E aí o Powell disse, olha, a gente ainda não tem inflação estabelecida para isso e eu não sei dizer quanto tempo a gente vai ter que esperar para poder se sentir seguro nessa inflação controlada para começar a cortar juros. O PCI, que é o dado da inflação que serve de referência para o Banco Central americano, na semana passada chegou a bater ali 2,9%, quase um ponto percentual acima da meta deles, que é de 2%. Então isso está fazendo com que o Banco Central americano mantenha esses juros aqui, ó, já pela 5ª reunião, gente, é uma em até montanha. 5,5%. Agora um platô, né, Débora? Mas a gente vê ali uma subida sem parar e agora mantiveram. E esse não é um cenário que é comum para os Estados Unidos. Esses juros mais altos por lá, por isso vem interferindo bastante também no mercado. E a gente tem que ficar acompanhando, porque se os Estados Unidos começam a manter esses juros mais altos por mais tempo, a gente também não tem como acelerar o corte de juros por aqui. Então, essa foi a decisão aí dos bancos centrais, o Jeremy Powell, inclusive, trazendo esse banho de água gelada e mostrando que, olha, não vai ser em março, talvez para maio ou até em junho. Esse foi o recado dele. E aí o Ibovespa, que agora está operando aqui na casa dos 0,15 ali de alta nesse momento, fechou o mês de janeiro. Ontem, final de janeiro, finalmente, né? Quase a gente comemora a virada ali de janeiro para fevereiro. Mas fechamos janeiro com uma queda acumulada no índice Ibovespa de 4,7%, Elisa. E tem alguns motivos para isso, que você acompanha agora aí na sua tela esses motivos, o que fez esse Ibovespa, então, ficar nessa queda acumulada durante esse mês. Claro, tem os juros nos Estados Unidos, como eu estava explicando aqui para vocês, a preocupação dos investidores em relação a isso tem, mas não dá para a gente descartar isso, é importante. A queda da Vale teve todo aquele ruído em relação à companhia, se ia indicar o Manteiga, se não ia o Manteiga, o que queria fazer, de quem é a responsabilidade disso. Isso fez com que o papel da companhia caísse. Isso puxa bastante o índice, porque ela tem uma fatia importante no índice Ibovespa. Porque tem também é muito grande a fatia dela e aí acaba, ou seja, é só uma empresa, mas ela é capaz de gerar uma bagunça. Caiu ali cerca de 10% no mês e se impactou no Ibovespa. Aí também teve essa questão da Gol, tá aqui, ó, recuperação judicial da Gol. Foi mais de 60% de queda aqui nessa situação da Gol e isso também impactou a Gol, que saiu do índice Ibovespa. O cenário fiscal, porque começam aqueles ruídos, a gente vai conseguir arrecadar o suficiente
suficiente, vai precisar mudar a meta, não vai precisar mudar a meta. No final, a economia mais acelerada da China. Então, todos esses motivos juntos fizeram com que o Ibovespa acumulasse essa perda, então, nesse mês de janeiro. Então, é importante a gente manter essa perseguição na meta fiscal, essa responsabilidade com as contas públicas também, para que a gente consiga reverter esse cenário, pelo menos na Bolsa aqui no Brasil, Elisa. Te vejo mais tarde? Até mais tarde. O nosso Abadá, querida. Só a rede social presenciando tudo isso. Obrigada, meu bem.